Sejam bem-vindos ao meu vídeo 38. Vou falar na primeira parte da parte financeira desta semana. Na segunda parte, depois vou dar em termos de quais devemos fazer. Portanto, sejam bem-vindos a este vídeo. Se bem se lembram, eu falei em 7 de novembro de 2022, portanto já são acerca do banco Credit Suisse, que seria a nova crise de 2008, meses atrás, que é um banco dos bancos muito conhecidos mundialmente e que há um presidente de um banco australiano que diz não mais que isto, que sugere que o Credit Suisse pode ser o próximo Lehman Brothers, como aconteceu na crise de 2008. Mas temos a sensação que vai haver de certeza um colapso no sistema financeiro, que foi o que falei na altura, e que talvez que houvesse um banco alemão e que talvez, algo que até pode ser o Banco Credit Suisse, que era muito prestigiado, que é um banco no mundo. E na altura falei acerca desse banco e como de parte financeira do banco, e que eles tinham perdido na altura 150 bilhões de dólares americanos. Portanto, foi o que aconteceu nessa altura. E depois há outra situação, como eu falo aqui também, que é os credit default swaps, porque se faz para os créditos. Portanto, começaram a ter falta de pagamentos, estes créditos, e portanto começou-se a dar a falta de liquidez no Banco Suíço. Portanto, isto só para vocês terem ideia, em como o que eu previ há 5 meses atrás, neste momento está a acontecer. E também previ que, na altura, fiz uma previsão que realmente o Banco Suíço não estava muito bom em termos financeiros, e acho, por exemplo, muito estranho que o Crédito Suíço esteja a receber tanta unidade nos mídia mundialmente. E será que os governantes ou investidores, como eu disse na altura, internacionais estavam a tentar fragmentar o banco ou desmantelar o banco? Não foi isso que aconteceu, mas sim aconteceu o UBS comprar o banco, o Crédito Suíço. Foi comprado pelo UBS, em que acertou a comprar por 3,2 bilhões de US dólares, em que uma ação do UBS valia para 22,48 ações do Crédito Suíço. Esta sua compra e que os acionistas do Credit Suisse recebiam uma ação do BS por cada 22,48 ações do crédito tidas, equivale a um valor de 0,76 francos suíços por papel, portanto 3 bilhões de US dólares, mais ou menos. E em termos desse comunicado, o acordo ficará pela gestora global do património, que tem um ativo, neste caso, de 5 trilhões de ativos neste caso. Portanto, só para dar ideia, que em termos do Banco Crédito Suíço, portanto, foi a compra por parte do UBS. Portanto, isto já estava eu a prever há 5 meses atrás e foi o que aconteceu. Mas acho que também há outro exemplo em que há bancos alemães também com problemas mais graves, em que já se está a ver também esta situação e que realmente o Deutsche Bank também não está muito bem financeiramente. Do vídeo que eu também falei nessa altura, que era o vídeo 15, parte 1, com a própria liquidez do banco também, tal como a liquidez do Credit Suisse. Portanto, nós temos aqui os passivos. Tanto como isto pode dizer, é uma maneira mais em termos de valor, e este é o que eu tenho em termos de dívida. Tanto a dívida quer do Deutsche Bank, quer do Commerzbank, como vocês estão aqui a ver, tanto não é literalmente das melhores. Em que eu falei também deste problema, e se virmos de o que é que está a acontecer com o Deutsche Bank, poderá ser o banco alemão, será a próxima peça do dominó a cair, portanto, isso será o próximo passo. Tanto eu também falei há 5 meses atrás, tanto no Crédito Suíço como no Deutsche Bank, e o que é que aconteceu? As ações do Deutsche Bank afundaram precisamente há 5 dias atrás, por causa dos CDS também, que neste caso são preocupantes. Portanto, os CDS não são mais que os swaps de crédito do banco e que refletem o custo do seguro contra a insolvência da instituição para os titulares dos títulos das dívidas. Portanto, se o Crédito Suíço era um banco, é um banco muito maior em termos de volume, se o caso dele colapsar. E há aqui uma coisa interessante, que é os bancos centrais talvez precisem de imprimir dinheiro para fornecer liquidez e resgatar os bancos problemáticos, neste caso o Deutsche Bank, mas as preocupações com a inflação também podem fazê-los pensar duas vezes.
Portanto, temos aqui, em termos de, se calhar, também salvar o governo alemão, o Deutsche Bank. Portanto, aqui está uma peça de dominó que realmente é muito preocupante, como podem vocês ver aqui no gráfico, e os problemas estruturais de uma das maiores instituições financeiras da Alemanha, em cujos ativos são avaliados em cerca de 1,5 trilhões de US dólares, portanto, remontam à crise financeira de 2008. E só para vos dar uma ideia, que realmente a situação não está fácil em termos de para os bancos, e é isto que nós temos de perceber o que é que está por trás e que nos temos que antecipar. E outra situação que aconteceu também na altura com o Crédito Suíço e que eu queria relativamente à nossa segurança social em Portugal, portanto, eles investiram no Crédito Suíço e, portanto, o Fundo de Segurança Social perdeu 2,7 milhões de euros por causa do Crédito Suíço. Portanto, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social serve, por exemplo, a almofada de reserva para pagar as pensões de velhice, levou um tombo, neste caso, 2,7 milhões de euros com o Crédito Suíço. E na altura, portanto, sobraram, neste caso, 119 mil euros do valor investido uma semana depois da Ministra do Trabalho, em que garantiu que a exposição do Fundo de Segurança Social ao Banco Suíço era ínfima. Portanto, o Fundo de Reserva perdeu 2,64 milhões dos 2,7 milhões de euros que investiu no Banco Crédito Suíço. Portanto, só para vocês terem uma ideia que os investimentos da Segurança Social também não foram os melhores. Isto só também para vos mostrar que há uns anos atrás, um grande amigo do meu pai, portanto, que era na área financeira, dizia que investir nos títulos de tesouro do Banco de Crédito Suíço era seguro, isto estamos a falar nos anos 1990, neste momento já não é bem assim que podemos dizer. E normalmente, falando agora de outra situação, que vos queria mostrar, ir comprar as ações, que é o site o boom.com. Por exemplo, nesta semana, vocês podem ver que há ações que são convidativas, por exemplo, a Alibaba, não está a um preço muito elevado, está a um preço um bocadinho acima do preço mais baixo, portanto é uma das ações que vocês podem comprar. Outra, portanto aqui estou a falar em Hong Kong. Outra ação que também podem vocês comprar, que é royalties ligadas, por exemplo, quer, quer ao ouro, quer royalties também ligadas ao petróleo. Portanto, isto só para vocês terem uma ideia o que é que se deve investir nesta fase. Portanto, os royalties neste caso e neste momento, se calhar, é a parte melhor para fazer investimentos. Que achei interessante, relata que em 2008 faliram 25 bancos, portanto, dão um total de 374 bilhões, neste caso que foi o Washington Mutuals, e depois tínhamos aqui outros bancos, que é o IndyMac e por aí fora, e em 2009 faliram mais 140 bancos com 171 bilhões de dólares americanos. Se falarmos o que aconteceu, portanto, há um mês atrás, que é o Signature Bank, que foi falido neste caso, e a seguir que veio o SVB, que é o Silicon Valley Bank, portanto, foi o segundo banco a falir nos Estados Unidos. Só estes bancos, aqui só em termos de falência deste banco, falir estes dois bancos, equivaleu os dois juntos a 319 bilhões em ativos, portanto, o Silicon e o Signature Bank. Portanto, 209 bilhões para um, 110 bilhões para o outro. Isto só agora estamos a falar em 2023. Entretanto, também foram falindo mais outros bancos desde 2008 para cá. Hoje mostrar o que é que pode acontecer. Portanto, o Crédito Suíço tinha ativos 531,4 bilhões de dólares americanos, portanto, equivalia a 45 do GDP total, neste caso da Suíça. Agora, se formos falar do Deutsche Bank, que também já não está bem financeiramente, os ativos equivalem a 1,37 trilhões de dólares americanos. Portanto, estamos a falar em termos de ativos. Se, em termos de contágio, que poderá vir a seguir, que é o HSBC Bank, que tem em termos de ativos 2,966 trilhões. Portanto, o banco HSBC, portanto, tem ligações tanto a Hong Kong como a Inglaterra, como aos Estados Unidos.
e depois vem a segunda vaga de contágio dos bancos americanos, que aí passa da Inglaterra para os Estados Unidos, em que temos o Wells Fargo Bank, tem em termos de ativos 1,875 trilhões de dólares americanos, o Citigroup em termos de ativos tem 2,417 trilhões, portanto será os bancos mais ou menos, mais coisa menos coisa em termos de seguimento podem falir, e depois temos, por fim, o Bank of America, que tem, em termos de ativos, 3,051 trilhões de dólares americanos. Portanto, ninguém sabe o que é que aí vem, mas que é grave, esta crise que aí vem. Portanto, o que nós temos de fazer é anteciparmos e, em termos de investimento, e ver quais são os melhores investimentos nesta altura. Se bem que eram os bancos na crise de 2008 já não estavam nada bem e deviam também ter falido nessa altura, portanto estamos a falar do Wells Fargo, o Citigroup e o Bank of America, isto pode dizer que é um castelo de cartas que pode cair a qualquer momento e tudo é uma questão de tempo. Perante este cenário, por exemplo, temos três tipos de investidor, que é um investidor que investe por um período longo e de baixo risco, investe se calhar no imobiliário, que é um bom investimento porque está sempre em alta, não quer dizer que esteja sempre em alta. Depois temos o investidor também em termos de comprar ouro e prata, que é de baixo risco, nas empresas royalties e nas obras de arte, logicamente, e até comprar os títulos de tesouro de curto prazo, que são com juros 3,5 ao ano, que estamos a falar curto prazo 6 meses, o máximo um ano. Portanto, um bocadinho diferente do que os portugueses normalmente compram, que é a 10 anos, e compram apenas com 0,7% de juros ao ano. Portanto, isto em termos de margem de lucro. Depois temos o especulador de alto risco, que investe fortemente na bolsa, como investidor no geral, instituições bancárias e os fundos mutualistas. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é para investir algumas ações que dão dividendos, portanto, estas que eu falei há pouco, e depois temos o investidor que é um investidor mais alto risco ainda, que é um investidor 3, em que jogam como se fossem jogar, por exemplo, num casino, em que as criptomoedas, como sabemos, é o cavalo mais rápido em termos de investimento. Quem quer aplicar algum risco, mas que pode ter grandes dividendos. E depois temos vendas, compras e rápidas na bolsa, que é os que apostam quando os preços vão subir ou descer em termos de posições. Não é mais, neste caso, ter sorte ou num casino, se tivermos, logicamente, em termos de baixo, soubermos o que é que estamos a arriscar. Mas neste momento devemos posicionar mais precisamente no tipo de risco baixo, em que, em que temos certeza do que é que estamos a fazer. Portanto, o que é mais seguro e palpável neste momento, portanto, é o ouro, prata e, claro, o Bitcoin, que é, neste caso, o cavalo mais rápido para investir, mas com algum risco. Por isso, não quero ser considerado o Nostradamus que vê que tudo está mal e que vem uma crise, mas com a literacia financeira, as pessoas têm oportunidades de se preparar para que possa vir a acontecer e aí sim poder-se antecipar e ganhar muito, mas mesmo muito dinheiro em comprar imóveis a preços mais baixos, quando houver a queda do imobiliário, e ações também com preços mais baixos quase de sempre. Portanto, temos de estar atentos e investir na melhor maneira. Mas, só para vos dar, porque é prata, em termos de, portanto, são as commodities, em que se pode ter algum royalty acerca disto. Portanto, nós podemos comprar a um preço baixo, o ouro já não está tão baixo como nós podemos eh, prever, não é? Porque agora está numa fase de estabilização e daqui para a frente pode começar a subir, se houver mesmo uma grande crise e a crise bancária. Isto, portanto, é o site TypeMax. Se vocês quiserem comprar nos Estados Unidos, mandam para Portugal ou para Angola. Se estiver aqui na Ásia, há outros sites que eu vos posso indicar, pois vocês podem mandar mensagens nos vídeos e eu posso responder. E também Israel, vocês também podem comprar ouro e prata. A prata neste momento está no mais baixo de sempre, portanto há uma grande vantagem em termos de margem de lucro. Portanto, é só uma questão de vocês investirem e, e que vejam qual é neste momento o melhor investimento. Como eu já vos disse, o melhor investimento neste caso é aqueles que eu referi. Portanto, ouçam os meus conselhos, subscrevam o meu canal
e partilhem também os meus vídeos pelo maior número de amigos e repitam novamente os vídeos. É que ouvindo e repetindo é que vão novamente assimilar as ideias que eu falei há pouco. Espero que tenham gostado do vídeo e até para a semana.